Por essa vocês não estavam esperando, né? Pois é, eu fiz recentemente um ranqueando dos filmes do Sam Raimi lá pra Trecheira Violenta. Assisti toda a filmografia do diretor, né? O que inclui a trilogia do Homem-Aranha ali dos anos 2000. E o Homem-Aranha 3 ficou em 10º naquele ranking. Mas foi um filme que eu achei tão particular que eu tive a ideia de fazer um vídeo só pra ele aqui no canal secundário. Mas é um filme que eu já tinha assistido, né? Então não tem como tá na watchlist no projeto. E que não é um dos meus filmes preferidos, então também não entra no outro quadro. Então aqui estou criando mais um quadro para esse canal que eu vou batizar de Reavaliando. Vai ser um jeito legal de cobrir essa terceira categoria de filmes, né, que são filmes que eu já assisti, principalmente esses que eu já vi há muito tempo atrás e não lembro muito bem do filme, ou esses que são meio polêmicos, que foram muito odiados ou muito elogiados quando saíram e que eu também não reassisti desde então, né? Então eles estão aqui sendo reavaliados. E cara, Homem-Aranha 3 é doideira pra começar essa ideia aqui. Eu tinha 12 anos quando esse filme saiu. Eu lembro que foi até engraçado, porque foi uma época que estavam encerrando todas essas trilogias do cinema que a gente tinha crescido assistindo. Star Wars 3 saiu em 2005 e geral se amarrou nele na época. Hoje em dia, nem tanto mais, né? X-Men 3 saiu em 2006 e todo mundo achou ele um filme bem esquisito. E aí, em 2007, saiu Homem-Aranha 3, que de todos esses acho que foi o que mais causou comoção ali. Todo mundo amava os dois primeiros filmes do Homem-Aranha, e é porque são dois filmes realmente muito bons, talvez alguns dos melhores de super-herói feitos até hoje. E cara, quando o 3 saiu, a galera lá do meu colégio se organizou, foi todo mundo em bando no cinema assistir, a galera pegou uma sessão lotada. Na época o cinema de Volta Redonda não tinha isso de lugar marcado ainda, então você comprava, entrava e pegava o lugar e foda-se. Então a galera do colégio fechou uma fileira inteira no cinema, no final não cabia mais gente, o maluco teve que assistir o filme sentado na escada. Foi toda uma hype enorme da galera pra ver, e o que a galera foi ver, vocês sabiam o que foi, né? Foi isso. Todo mundo do grupo achou o filme horrível e saiu do cinema extremamente decepcionado com o que tinha acabado de assistir. Todo mundo do grupo, menos eu. Isso porque eu não fui. Acontece que eu era a criança esquisita que não tava muito animada com Homem-Aranha 3, mas isso porque em maio de 2007 tava sendo lançado o encerramento de outra trilogia, Piratas do Caribe no Fim do Mundo, e eu era a pessoa que tava animada com esse. Assim, olhando aqui no Google, eu vi que tem uns 20 dias de diferença do lançamento entre os dois na época, então talvez eu esteja lembrando disso errado. Mas a memória que eu tenho é que os dois estavam passando no mesmo dia e que eu não fui na sessão com todo mundo ver o Homem-Aranha 3 porque ela ia acabar justamente quando a sessão de Piratas do Caribe 3 estava começando. E aí eu vi a galera saindo da sala de cinema e descendo a escada rolante de um lado, completamente cabisbaixa, enquanto eu tava subindo ela do outro lado, felizão. 2 horas e meia depois era eu descendo a escada rolante cabisbaixo, né? Porque Piratas do Caribe 3 também não foi lá grandes coisas. Mas isso é pauta para outro vídeo. A moral da história que eu quero chegar aqui é que a minha experiência na época com Homem-Aranha 3 acabou que não foi tão negativa assim. Eu perdi completamente o hype da galera. Quando eu fui ver o filme, todo mundo já tinha me falado que o filme era uma merda. Aí eu vi, falei alguma coisa do tipo, nossa, meio ruim mesmo, né? E ficou por isso. Não tive fortes emoções, não. É claro que nessa época ninguém dos meus amigos ali foi assistir esse filme tendo noção de quem era Sam Raimi. Eu nem sabia o que era o Evil Dead, eu fui descobrir isso depois quando eu era adolescente. E aí pula pra muitos anos na frente, isso faz tipo uns 2, 3 anos atrás, eu acabei assistindo aleatoriamente o final de Homem-Aranha 3 e eu tinha achado um filme bem dirigido, não tinha achado tão ruim quanto eu lembrava que era. E aí eu fiquei nessa de reassistir ele pra reavaliar, né? É o que estamos fazendo aqui agora. E agora estamos aqui atualizados 2023 com senso crítico. E qual é a conclusão sobre Homem-Aranha 3? Assim, eu não quero fazer um desses vídeos sensacionalistas com thumbnail clickbait falando filme injustiçado. Eu acho que esse filme tem muita coisa esquisita e tem muita decisão ruim ali, tanto no filme final quanto nos bastidores, né? Mas eu acho que tem um filme bom escondido ali no meio e talvez a galera realmente tenha pegado pesado demais com ele quando ele saiu. O que na real é só um jeito bonitinho de dizer que esse filme é injustiçado. Acho que vou cair pro sensacionalismo mesmo. Enfim, como geralmente acontece com esses filmes polêmicos, Homem-Aranha 3 tem uma história de produção que explica mais ou menos o que diabos aconteceu aqui. O roteiro original foi coescrito pelo Sam Raimi, né, o diretor, e pelo Ivan Raimi, que é o irmão dele que já tinha colaborado em outros
roteiros com ele antes, e a ideia deles ali era justamente que fosse um filme um pouco mais complexo, que não fosse uma parada tão preto e branco assim. Eles colocaram o Homem-Areia como vilão principal e transformaram ele em um tipo de anti-vilão com uma história trágica, além de boa parte do filme ser sobre o Peter Parker tendo seus conflitos internos e encarando um lado sombrio que surge nele por conta do fato dele ser o Homem-Aranha. E isso tudo tá realmente no filme final, vou falar disso daqui a pouco. Os vilões secundários aqui originalmente seriam o Harry Osborn, o personagem do James Franco, que é uma segunda versão do Duende Verde, e ele tem seu arco de redenção também, né, pra não ficar só um vilão genérico, isso tá no filme também. E teria um ajudante ali pro Homem-Areia, que aí depende um pouco do que você lê na internet. Eu li boatos falando que seria o Abutre, interpretado pelo Ben Kingsley, e eu também vi boatos de que seria o Lagarto, interpretado pelo cara do Trick or Treat, o filme de terror, que na real aparece nesse filme e no Homem-Aranha 2 interpretando o Kurt Connors, né, a versão humana do Lagarto. Mas a Sony virou pro Sam Raimi e falou: qual é, brother, tu tá colocando só vilão aleatório nessa merda, tem que colocar um vilão que os jovens querem ver, coloca o Venom. Pelo que eu li, Sam Raimi não queria fazer isso porque o Venom é origem alienígena, ele tem uma falta de humanidade ali no personagem que ia contra a mensagem do filme, né, que é justamente ele dando uma humanizada nos vilões, mas foi o que acabou rolando. Então o filme tem o Homem-Areia, tem o Duende Não Muito Verde e tem o Venom. São 3 vilões não relacionados que têm que ter suas histórias desenvolvidas paralelamente no roteiro, cada um deles acaba trazendo um drama novo ali e alguns personagens secundários que vêm junto com a trama deles. E acho que por causa disso o roteiro acaba ficando bem irregular, meio contraditório e no geral é uma zona. Mas como eu disse, tem um filme bom aqui por baixo disso tudo. Então vou fazer essa análise aqui um pouco diferente do normal que eu faço e vou dividir ela em partes, que vão ser o bom, o ruim e o trash. Então é isso, vamos para essa primeira categoria que é o que o filme tem de bom. Em primeiro lugar, a direção do Sam Raimi. Ele é um diretor bem inventivo com a técnica do filme e acaba que tem uma direção bem dinâmica aqui, que consegue passar perfeitamente por comédia, ação e momentos mais tensos também. O que eu acho legal é como ele sempre gosta de zoar com os protagonistas dele com um humor visual meio besta. O filme começa com o Peter Parker na faculdade e a galera da sala zoando com ele de graça. Daí ele vai ver a peça da Mary Jane, pega um lugar vazio e imediatamente 2 malucos grandão sentam do lado dele e tem um momento esquisito ali dele se reposicionando. Isso é uma parada recorrente desde o primeiro filme, o Peter Parker só se fode o tempo todo. E aí tem cenas que são essa mistura de drama com comédia. O Peter Parker quer pedir Mary Jane em casamento, prepara toda uma situação bonitinha ali num restaurante chique, mas tudo vai dando errado, porque eles vão se desentendendo ali e brigam. É uma cena dramática, mas tudo isso acontece enquanto Bruce Campbell, a estrela dos filmes do Evil Dead, interpreta o maître francês caricato do restaurante que tá o tempo todo interpretando errado o sinal de que ele tem que levar o vinho com o anel, e tudo isso é feito com um timing bem cômico. Acho que é uma mistura de gênero que funciona, traz uma leveza pra essa cena e deixa ela mais tragicômica do que super dramática, o que combina melhor com a identidade da franquia até então. Mas o filme também tem cenas boas de tensão. Um momento que é sutil, mas que eu gosto também, é a cena que apresenta o Homem-Areia. A gente vê ele fugindo da polícia num beco de noite, vê que ele tá com uma roupa laranja ali de presidiário e já entende que ele fugiu da cadeia e presume que ele é um criminoso perigoso. Nisso ele entra numa janela aleatória como se estivesse invadindo um apartamento e para num quarto com uma garotinha dormindo. Tu fica tenso ali, tipo, o que ele vai fazer com essa criança? Até ele deixar umas cartas embaixo do travesseiro dela e tu entender que ela na real é a filha dele. Aí a cena muda de tom e a gente começa a entender que o Homem-Areia não vai ser um vilão tão óbvio assim. E assim, todo mundo que falou desse filme na internet já falou isso, mas eu vou reiterar aqui que esse cara é a melhor coisa do filme. Eles colocam a personagem da filha que tá com uma doença grave, que todos os crimes que ele comete são com a justificativa de ter dinheiro pra pagar o tratamento dela, então ele não é um vilão mal intencionado. E ao contrário do Duende Verde ou do Dr. Octopus nos filmes anteriores, que ganharam os poderes por conta de um experimento que deu errado, que eles se usaram de cobaia ou agiram de alguma maneira imprudente e impulsiva, o Flint Marko aqui se transforma no Homem-Areia contra a vontade dele. Ele só cai lá na máquina mágica de roteiro e puf, virou areia. E nisso vem o passado do terror do Sam Raimi aqui na direção, porque a cena dele se transformando, se desfazendo, é uma cena com efeitos digitais que pra mim são bons até hoje e é praticamente uma cena de body horror, o terror de modificação corporal, né? E nessa de efeitos a gente tem o auge do filme pra mim, que é a cena dele se reformando depois do acidente. É claro que é um efeito digital que você percebe
que é digital, mas assim, eu passo o pano quando a cena é bem feita. E é uma cena muito criativa, porque começa focando em um grão de areia no chão, um zoom extremo ali, a gente não entende bem o que é, até a parada começar a andar. E aí a câmera figurativa, né? Essa cena acho que é quase toda digital, não sei se tem câmera de verdade ali, mas a câmera vai afastando até a gente ver que é um monte de areia, e aí ela começa a se juntar ali numa forma. A câmera vai girando em volta disso, com a areia tentando se formar ali e não conseguindo, até pegar uma forma rústica de humano, que parece estar tendo uma crise existencial ali por um momento, mas que decide seguir em frente quando vê o amuleto ali com a foto da filha. Isso tudo é acompanhado por uma trilha sonora bem melancólica, bem bonitinha, que vai crescendo junto com a cena, que é uma trilha triste, não é uma trilha épica de ganhando superpoderes ou uma trilha tensa de criando um vilão. É só no final, quando o Homem-Areia realmente se forma humano ali com sangue no olho, que a trilha vira o tema ameaçador dele. Que eu tenho que ressaltar que é muito foda, cara. Ele ganha um tema memorável, que é simples, é bem grave, bem bombástico e meio macabro também. Toca toda vez que ele aparece no formato de areia dele pra atacar a galera e já dá um tom de perigo ali pro personagem. E cara, todas as cenas de ação com o Homem-Areia aqui são muito boas. O personagem é diferente, tem um poder peculiar ali de poder transformar qualquer parte do corpo dele no que ele quiser, e o Sam Raimi usa isso de um jeito meio cartunesco, mas que também funciona como uma ameaça forte contra o Homem-Aranha, além de ser bem utilizado nas coreografias de luta aqui, que são muito boas. Isso é uma parada legal nas cenas de ação aqui ao longo do filme todo. Elas são visualmente interessantes e geralmente tem algo a mais rolando ali além de uma luta. Tem alguma corrida contra o tempo que os personagens têm que fazer, alguma coisa que eles têm que salvar. Tem todo o drama da Mary Jane presa no carro caindo do prédio no final do filme, ou o Homem-Aranha tendo que pegar o anel de noivado que caiu da mão dele no meio da luta com o Duende no começo do filme. Isso é uma certa tensão da cena também. Além de ter essas cenas que não são lutas, né, mas são cenas de ação, tipo o guindaste fora de controle destruindo o prédio e o Homem-Aranha salvando a Gwen Stacy e umas outras pessoas que estavam ali naquele escritório. Porque, né, tem outros males acontecendo nessa cidade ali, além dos supervilões. É sempre importante lembrar disso. Mas enfim, eu gosto também que o arco geral aqui do Peter Parker com o Homem-Areia é sobre ele perdoar o Homem-Areia ao invés de sentar ele na porrada. Porque a gente descobre ali que o Flint Marko foi o real responsável pela morte do tio Ben lá no primeiro filme. Eu acho isso meio forçado ali, mas dá pra aceitar, não contradiz nada porque a gente não viu o assassinato de fato lá no primeiro filme mesmo. Mas aí acaba que vira uma rixa pessoal ali do Peter Parker querendo se vingar do Homem-Areia. E eu acho isso bom. Eu gosto que no final do filme eles resolvem tudo só na conversa ali, com o Peter dando o perdão dele pro cara. Mas eu acho que com tanta merda rolando ao mesmo tempo na trama, isso acabou ficando meio corrido, e acho que a trama da filha do Homem-Areia nem tem conclusão, né? Eu também gosto aqui do que eles fizeram com o Harry Osborn. Parece meio cafona, tipo, no começo do filme ele bate a cabeça e tem uma amnésia conveniente, mas ao longo do filme eu fui sendo convencido de que era a melhor coisa que eles podiam ter feito com o personagem dele. Porque o filme começa com o Harry Osborn sabendo que o Peter Parker é o Homem-Aranha e achando que ele matou o pai dele. E o Peter Parker sabe de tudo isso, então o que eles vão fazer com essa trama? Tipo, eles vão se bater e acabou, não tinha nada muito esperto ali pra acontecer. Mas o Harry perdendo a memória deixa tudo muito mais complexo, porque ele deixa de ser um vilão rico caricato pra voltar a ser o melhor amigo do Peter Parker. Então a gente relembrando dessa amizade deles ali, e eles também relembrando dessa amizade, deixa mais difícil deles só se taparem na porrada o resto do filme, né? E acaba que quando ele finalmente recupera a memória, ele vira um vilão muito mais interessante, porque ele aproveita que o Peter Parker acha que ele não sabe de nada e decide atacar o Peter Parker e não o Homem-Aranha. Então ele faz a Mary Jane terminar com ele e tenta desestabilizar ele emocionalmente, que é um plano que dá certo, ele consegue. O problema é que ele vira o Peter Parker emo bolado e joga uma granada na cabeça do James Franco. E acaba que no fim das contas ele tem esse arco de redenção que só foi possível por conta da amnésia que fez eles reviverem a amizade toda, e no final ele vai ajudar o Homem-Aranha na luta final e morre pra salvar ele, que eu acho que é um bom arco de personagem que tem sido construído durante esses 3 filmes. E que também é amarrado pelo personagem muito secundário do mordomo do William Dafoe, que é o cara que revela pro Harry que não foi o Homem-Aranha que matou o pai dele. Isso é um elemento importante na trama e que foi devidamente preparado desde o primeiro filme, que esse personagem secundário aparece lá em uma cena ou outra. E claro que se for pra falar de coisa boa no filme, tem que mencionar o J.K. Simmons como JJ Jameson, que é a melhor atuação em todos esses filmes do Homem-Aranha. Desculpa, Tobey Maguire.
O cara faz um personagem secundário muito engraçado e muito memorável, e parece que a cada filme que passa eles aumentam a participação dele só pela piada. Isso é muito bom. Esse filme tem uma cena enorme dele esculachando o Ted Raimi por causa de uma proposta de publicidade merda que ele fez, que não serve pra nada no roteiro, só pra ser engraçado e foda-se, eu passo pano. Mas ok, isso foi o bom, agora vamos pra parte polêmica da parada, que é o ruim. Vocês podem ter percebido que eu não mencionei muito sobre o drama interno ali do Peter Parker na parte do bom, mas isso porque eu acho que boa parte do drama dele tá nesse rolê do triângulo, quadrado, pentágono amoroso ali, que eu acho bem chatinha. Assim, isso tudo tem uma direção boa pra variar. Tem uma cena que a Mary Jane tá chateada e ela pega o celular pra ligar pra alguém, ela olha o contato do Peter, passa direto e liga pro Harry. Isso é um jeito legal, visual ali, de mostrar pra gente que ela tá se distanciando de um e se aproximando de outro. Mas isso é uma parada que a gente vai vendo acontecer desde o começo do filme, que é como o casal principal ali tá se distanciando, né? O filme todo faz esse drama pra gente simpatizar mais com a Mary Jane, que ela tá sendo negligenciada pelo Peter. E aí ele cria esse paralelo da Mary Jane flopada lá na peça de teatro que ela perdeu o papel, tendo seu pior momento, com a cidade fazendo um evento pra comemorar o Homem-Aranha, que é o Peter Parker tendo o melhor momento dele ali. Só que sei lá, cara, a vibe que essa parada toda me passa é que eles não têm química nenhuma, eles não funcionam como um casal, eles não têm comunicação, e esse relacionamento já tava fadado ao fracasso desde o começo. O Peter Parker parece que não tá nem aí pra Mary Jane, só caga na cabeça dela, e ela parece que só desiste do relacionamento no primeiro momento de crise que tem. E aí o Peter só perde toda a razão porque ele fica muito cuzão do nada, ele beija a Gwen Stacy vestido de Homem-Aranha na frente da cidade toda, sabendo que a Mary Jane tá vendo. Isso faz parte de um arco de personagem ali dele, que é a fama subindo a cabeça. Ele se acha tão invencível como super-herói que acha que a vida pessoal dele também tá blindada e que ele não percebe que ele tá fazendo merda. O que é legal, mas assim, acaba sendo convertido em um draminha adolescente ali que, porra, não dá. A personagem da Gwen Stacy, inclusive, aqui é outra que tem zero de personalidade, ela me irrita. Ela só serve pra fazer ciúmes da Mary Jane e depois some do filme, ela não faz nada. E aí os malucos chamaram o James Cromwell, um ator veterano indicado ao Oscar pra interpretar o capitão da polícia, que é o pai dela. E ele não faz nada no filme, os dois ficam sobrando muito ali, uns personagens muito deslocados. E eu digo o mesmo do Ed Brock, o cara que eventualmente vai virar o Venom. Ele tecnicamente namora Gwen Stacy no começo do filme, mas isso é só mais uma parte da trama que não serve pra muita coisa e acaba como começa, do nada. E o que ele faz na trama é que ele serve como um paralelo malvado pro Peter Parker, igual o Venom serve como um paralelo malvado pro Homem-Aranha. Isso, na verdade, é uma ideia bem legal. O cara é um fotógrafo rival dele que tá trabalhando pro mesmo jornal, mas que não tem os valores morais ali do Peter. Então ele faz uma montagem no Photoshop do Homem-Aranha assaltando um banco pra vender pro jornal. Só que assim, o cara fez essa foto pra conseguir uma vaga de emprego numa competição que ele tava tendo pessoalmente com o Peter Parker, e a foto que ele usa pra fazer essa montagem é uma foto que o próprio Peter Parker tirou. Cara, isso é a coisa mais idiota possível. É óbvio que vai dar merda, é óbvio que o cara vai reconhecer a própria foto e descobrir a fraude. Ele não precisa nem ser o Homem-Aranha pra saber disso. E é óbvio que o Peter Parker vai denunciar ele, porque o Ed Brock sacaneou com ele fazendo isso, ele só sacaneou de volta, porra. E aí o Ed Brock perde o emprego e jura que vai se vingar do Peter Parker. Só que, cara, isso é tudo muito estúpido, porque o plano dele de forjar a foto já era uma merda que ia dar ruim pro começo de conversa. Não precisava nem ser o Peter pra denunciar ele, qualquer maluco que visse uma foto da edição anterior do jornal ia saber disso. E é muito discrepante isso, a gente tem toda a dinâmica ali do James Franco com o Homem-Aranha, tem o personagem trágico ali do Homem-Areia, ao mesmo tempo que a gente tem o Venom, que tá boladinho porque o Photoshop vagabundo dele não deu certo. E aliás, quem foi o cara da produção que virou e falou: a gente tem que escolher um ator pro Venom, que é esse maluco assim, que tem que ser ameaçador. Já sei, o Topher Grace, protagonista de That 70 Show. Ele no final, quando ele tá usando a roupa de Venom com essa dentadura horrorosa, é tipo, top piores visuais de vilão de Homem-Aranha no cinema. Tá lá em cima junto com o Eletro Azul. Acho que toda a trama do Ed Brock e do Venom parece ter sido escrita por cima de um roteiro que já tava pronto, e só estavam tentando encaixar ele ali onde dava, sem muito preparo ou sentido mesmo. A real é que a sensação que eu tive no filme é que, tirando a batalha final, dava pra remover completamente o Venom do roteiro e o filme seguia o mesmo. Ele aparece primeiro com o meteoro caindo lá no começo e o simbionte indo pra casa do Peter, beleza. Mas aí passa 1 hora de filme e a gente esquece que essa porra tá lá, tá ligado? Porque ele não faz nada. E aí ele possui o Homem-Aranha pra ele virar o Homem-Aranha preto. Ok, o visual é legal, o efeito do simbionte andando por aí e atacando as pessoas é maneiro também, mas acaba que o filme fica muito tempo nisso do simbionte corrompendo o Peter Parker e o Venom como personagem separado não tem tempo de ser desenvolvido. O que pra mim é só mais evidência de que eles
só tacaram o Venom em cima de um arco que já ia acontecer com o Peter Parker de qualquer jeito. Enfim, o Ed Brock só vai ser possuído pela parada faltando 30 minutos pra acabar o filme. A primeira vez que ele aparece é encontrando o Homem-Areia num beco escuro e falando: "Aí, meu irmão, eu sei de tudo da tua vida, bora bater no Miranha." Parece que tá faltando uma cena aqui, tá ligado? De confronto entre o protagonista e o Venom que apresentasse melhor ele como super vilão. E aí fica meio merda que a batalha final ali é um confronto de 4 personagens, 3 que foram estabelecidos o filme todo e o Venom. O Homem-Areia, inclusive, que estava sendo estabelecido desde o começo, vira um capanga desse personagem que só apareceu ali no final, tá ligado? Então assim, muito mal aproveitado, muito corrido no final. Se só não tivesse nada de Venom nem de simbionte, pra mim o filme funcionava melhor. Acho que o maior argumento contra isso é: mas o simbionte justifica a existência do Peter Parker emo. Sim, justifica, mas eu também acho que isso ia acabar acontecendo de qualquer jeito. Mas pra falar de Peter Parker emo, a gente tem que entrar aqui na última parte do vídeo, que é o que tem de trash no filme. E é óbvio que nisso eu vou falar do Peter Parker emo, que eu acho maravilhoso, cafona e muito engraçado. Mas pra mim a parada aqui é que não é só o simbionte que deixa o Peter babaca. O roteiro vai construindo vários motivos diferentes que acabam acumulando ali nessa virada de personalidade. Tem toda a decepção amorosa que foi arquitetada ali pelo James Franco, e aí tem toda a questão de vingança dele descobrir que o homem que matou a Tio Ben ainda tá vivo e solto por aí, abre de novo essa ferida dele lá do primeiro filme, que foi o momento mais sombrio dele, e é uma parada que vai deixando ele mais agressivo, mais explosivo também. E tem a questão da fama segunda cabeça, né, que eu já mencionei. Ele já tava fazendo merda ali antes de encontrar com um simbionte, né, e algumas das cenas depois que ele é infectado, tipo ele ficando puto com o cara que cobra o aluguel dele, xingando ele e depois indo pedir desculpa, isso tá lá pra mostrar o começo da influência do Alien, mas é uma cena super normal, cara, uma reação humana ali pra tudo que ele tá passando, não precisa de simbionte pra isso. Então, como eu disse, parece que Peter Parker babaca, sombrio ali, era um rumo natural que o arco de personagem dele já ia tomar nesse filme, e parece que eles aproveitaram a justificativa do simbionte pra deixar ele mais agressivo e basicamente transformar tudo isso numa grande piada. E assim, eu acho que toda a percepção que a galera teve do Peter Parker emo vai muito do que a gente estava vivendo na época também. Porque a cultura emo era forte, era popular nos anos 2000, mas odiar emo também era popular, tinha essa conotação negativa também na nomenclatura. E eu via a galera se zoando, acusando um ao outro de ser emo. Eu ficava pistola quando a galera falava que o Avenged Sevenfold que eu escutava lá com meus 13 anos era emo. Então brotar um Peter Parker emo ali no meio do filme, acho que foi muito criticado só por isso mesmo. A galera falar, caraca, eles tiveram a audácia de fazer o Homem-Aranha virar emo. Sendo que no filme em si tem todo um preparo pra isso acontecer, não é um rolê aleatório. E mais importante, não é um bagulho que é tão levado a sério assim também. O Peter Parker emo, cara, todo mundo achou ridículo quando saiu, mas acho que é pra ser ridículo mesmo, cara. Essa é a graça da parada. Eles obviamente estão fazendo isso exagerado de propósito. Não é possível que o Tobey Maguire tá fazendo essas caras e essas dancinhas sem ter uma noção do que ele tá fazendo. Toda essa cena de dança dele na rua é muito estúpida, eu me divirto muito quando eu vejo, eu não consigo. E aí tem toda a cena dele levando a Gwen no clube de jazz pra fazer uma dança mirabolante e fazer ciúmes na Mary Jane. Tudo isso é muito estúpido, tá lá pra evidenciar o quão ridículo o Peter Parker tá sendo com todo mundo em volta dele. Porque não tem ninguém achando isso legal, só ele que tá achando que ele é o cara, o garanhão. Se parar pra pensar, e agora a galera vai ficar bolada, mas o Peter Parker emo, ele não é escrito de um jeito tão diferente assim que o Ash Williams no Army of Darkness. Porque, cara, ele vira basicamente um maluco completamente arrogante, ignorante e canastrão que beira o cômico. Ele fica dando em cima de todas as mulheres do filme. Tem aquela cena que ele tá com o Connors no telefone, que o cara tá tentando explicar pra ele um diálogo expositivo ali sobre o simbionte, enquanto ele tá pouco se fudendo pra explicação nerd da parada e tá só dando em cima da menina. É uma coisa que é muito Ash Williams. E até algumas dessas cenas dele sendo mais agressivo e impulsivo é meio no estilo do Ash também. Ele quebrando a câmera do Ed Brock, ele jogando a granada na cara do James Franco pra ele ficar esperto. Ele basicamente vira um anti-herói de ação meio canastrão ali. E no começo isso é até legal também porque ele é escroto com uma galera que merece. Depois ele começa a ficar escroto com todo mundo, que ele começa a passar dos limites, e ele percebe isso quando ele sem querer bate na Mary Jane lá na briga de bar. E aí é o ápice desse arco de personagem, né? O momento que ele percebe que ele tá sendo cuzão e tem que se livrar do simbionte, e acaba a fase emo dele. Então assim, toda essa parte do Venom no filme eu acho meio merda, mas o lance do Peter Parker emo eu acho engraçado de assistir e me diverte muito. Ainda bem que isso tá no filme, gente. Quando a galera viu isso no cinema, a galera odiou a parte
parte errada dessa trama. Mas enfim, então essa é a minha reavaliação de Homem-Aranha 3, uns bons 16 anos depois que eu vi o filme pela primeira vez. Não é tão ruim quanto eu lembrava, e na verdade eu acho que nem é um filme ruim ao todo. Acho que é um filme bem de boa de assistir, é entretenimento, mas ele é bem irregular mesmo. Eu acho que ele é mais frustrante do que ruim, pra falar a verdade. Porque dá pra ver que tem um filme que seria muito bom ali, quase igual aos dois primeiros, escondido embaixo do simbionte todo, mas que algumas decisões ruins do estúdio zoaram com esse filme, e o que aconteceu depois disso é que mataram a franquia do Homem-Aranha do Sam Raimi, que tinha planos de continuar até uns 5 ou 6 ali. E é isso. Tchau.